Pablo Henrique Costa Marçal, também conhecido como Pablo Marçal, o coach da montanha, atualmente candidato à prefeitura de São Paulo. Eu queria gravar um vídeo falando sobre esse cara já fazem alguns meses. Aí hoje de manhã, levanto para ir trabalhar e enquanto minha cafeteira fazia o meu café tradicional, eu abro o celular no grupo de WhatsApp dos meus colegas e aí eu descubro que na noite de domingo o Datena tentou recriar um meme dos Simpsons onde o Homer vai bater nas costas do Bart com uma cadeira enquanto o Bart está em uma banheira tomando banho ou algo desse tipo. Cara, uma eleição que tem Datena como candidato já não deveria ser levada a sério. E aí tem esse cara também, um cara que ele é polêmico, mas que tem resultados. Um cara que tem uma legião de fãs ao redor do Brasil. E fanatismo gera idolatria, logo todo fanatismo é burro. E um cara que merece ser analisado e discutido. Então, afinal, por que ainda damos bola para Pablo Marçal? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E se você não me conhece, meu nome é Cláudio Júnior, o seu irmão barbado. Se inscreva no canal para saber toda vez que um vídeo novo for lançado. Os vídeos longos vão ao ar às terças e sextas, mas os vídeos curtos, os shorts, que vão ao ar todos os dias. Então, se você não conseguir assistir um vídeo longo, um short, um vídeo curto vai atender a sua necessidade. Você também pode fazer uma doação na chave Pix que está aparecendo aqui na tela para me ajudar a manter com as atividades do canal ativa, já que ele não é remunerado. E para me ajudar com a missão de contratar um editor de vídeo para tornar a postagem de vídeos aqui nesse canal mais frequente e melhorar a qualidade da edição também. E agora, sem mais enrolações, vamos falar sobre Pablo Marçal. Se você é uma pessoa que usa a internet, assim como eu, para procurar artigos acadêmicos para estudo, conteúdos para preparar aula e, de vez em quando, um documentário e estudar algo sobre carros, você provavelmente não tem tempo para saber quem é Pablo Marçal. O que apresentou esse cara para mim no primeiro momento, há muitos anos atrás, foi o episódio do Pico do Jaraguá em São Paulo, onde ele formou um grupo de algumas pessoas e tentou escalar a montanha, o Pico do Jaraguá, o que não é um trabalho difícil, quer dizer, escalada é da hora. Aqui onde eu moro em Santa Catarina existem vários morros que você pode fazer trilhas. O único problema é que ele decidiu fazer isso em uma época onde é climaticamente não recomendado, por conta da névoa, ventos fortes e tempestades que atingem aquela região. Algumas pessoas desse grupo que ele formou desistiram, outras continuaram, e eles foram resgatados porque um dos desistentes, um dos caras que subiu até o final, acabou acionando os bombeiros. Do contrário, esses caras provavelmente teriam sofrido muito mais escalando essa montanha. Assistindo entrevistas dele em podcasts como o Primocast do Primo Rico, ou Os Sócios, ou a aparição dele no Primo Pobre, todo o projeto dele que ele fez fitness com o Renato Cariani mais cedo esse ano. Em todas essas situações, Pablo Marçal vai dar um jeito de mencionar quantas empresas que ele tem, já que ele é dono, CEO, CVO, COO de mais empresas do que eu posso contar nos dedos de uma mão só e dos muitos milhões que ele possui em sua conta e que ele já foi capaz de gerar. Mas nas raízes de tudo isso a gente tem um cara que nasceu como filho de um funcionário público em Goiânia e uma professora. O pai dele era um cara que, além de funcionário público, era envolvido com política e o levava para eventos relacionados à política e já profetizava que o garoto Pablo um dia seria um grande político. Avançamos alguns anos e ele teve um período trabalhando em chão de fábrica, em CLT, em uma empresa voltada ao ramo de tecnologia, onde ele arrumava computadores, arrumando uma vez um computador de um cara que tinha associação com crimes, não vou me referir a quais, que gerou ao Pablo uma condenação, que não foi executada porque ele recorreu a isso e durante o processo de recorrer o crime acabou prescrevendo, logo ele foi considerado inocente. Após isso, ele inicia uma jornada CLT na Brasil Telecom, que veio a se tornar a Oi, chegando a escalar e ser um dos executivos mais jovens da empresa, numa ascensão de carreira que durante 8 anos foi considerada meteórico para os padrões daquela corporação. Empresa essa onde ele eventualmente pediu demissão para tocar os seus negócios já focado no ramo digital. Uma vez que durante a sua ascensão na Brasil Telecom, ele descobriu que falar era um grande asset, era uma boa ferramenta que ele tinha. E ele gostava de lidar com treinar pessoas. O episódio do Pico do Jaraguá fez ele ficar conhecido como um coach da montanha, porque antes de ser candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal era isso, um coach.
E nada mais do que isso. E o interessante dessa época é que, como eu disse, caras como eu, que tem mais o que fazer da vida, ficaram conhecendo o Pablo Marçal através do fiasco que foi a escalada no Pico do Jaraguá, que fez ele ser pintado pela mídia como um babaca, irresponsável, inconsequente, que colocou a vida de pessoas em risco, mas, para o bem ou para o mal, levou muita gente a conhecer o trabalho desse cara. E aqui a gente entra num ponto interessante da carreira do Pablo Marçal que, ao menos no período que me consta, é uma característica dele. Ele é um cara do ame ou odeio. Até hoje, das pessoas que eu tenho convivência e que eventualmente o nome dele pipoca em conversas, eu não consigo encontrar meio termo. Quem gosta do conteúdo que ele produz defende ele com unhas e dentes. Quem não gosta, o odeia veementemente. Quem não gosta, o faz com força. Eu não tenho problema nenhum com o Pablo Marçal, eu não gasto meu tempo odiando esse cara ou tendo desprezo por esse cara, porque eu tenho mais o que fazer na minha vida e não faz sentido eu gastar meu tempo e energia odiando um cara ou tendo desprezo por um cara que nem sabe que eu existo. Mas uma coisa que me incomoda no Pablo Marçal é a comunicação dele. No vídeo onde eu falo sobre os meus pilares da minha comunicação e um pouco do estudo da retórica e como isso me ajudou a ser um melhor comunicador, eu usei ele como um exemplo. E, de novo, ninguém pode negar os resultados que ele teve. O dinheiro que ele gerou, a riqueza que ele gerou, os números antecedem a pessoa. Até aí, tudo bem. O problema é que ele pode até estar certo e ter alguma razão no que ele diz, mas a forma como ele diz é o problema. A escolha de palavras, a entonação, o sotaque goiano, tudo isso ajuda a criar uma antipatia por parte de uma galera e uma paixão ferrenha por parte de outras. E se tem paixão, tem fanatismo e todo fanatismo é burro. Então a gente já está entrando em um dos pilares do que eu considero o objetivo da carreira política. A primeira incursão na carreira política que Pablo Marçal teve foi nos idos de 2022, onde ele tentou primeiro uma candidatura para presidente que foi barrada. Então ele se joga para uma candidatura de senador, onde ele chegou a ser eleito, porém ele nem conseguiu tomar posse. A candidatura dele foi barrada por algum motivo. Alguns panos quentes foram postos e chegamos a 2024. Eu acho que 2024 foi o ano do Pablo Marçal, porque em todos os meus anos na internet eu nunca vi tantas pessoas de tantas bolhas diferentes falando desse cara. Pra mim, isso começou lá no primeiro trimestre do ano, em janeiro e fevereiro, quando a história do helicóptero dele veio à tona, onde ele dizia que conseguiu pousar um helicóptero, que escutou o barulho do motor defeituoso antes do piloto e que o piloto se desesperou e ele foi calminho na condução. E por mais que a gente não estivesse dentro desse helicóptero para ver se isso é verdade ou não, pra mim me soa muito como história pra boi dormir. Passado isso, tivemos o projeto dele com o Cariani, que ajudou a levar o nome de Pablo Marçal para o público gigante que o Cariani tem do meio fitness. E aí chegamos ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não dá para falar de 2024 e Pablo Marçal sem falar da treta dele com a Rede Globo de televisão naquela época. Toda a cobertura do que aconteceu no Rio Grande do Sul, na minha humilde opinião, já é uma cobertura tendenciosa, porque eu tive uma primeira luz ao que aconteceu lá no Rio Grande do Sul no dia 1º de maio, quando tudo estava começando ainda, quando era algo relativamente incipiente e a merda ainda não tinha batido completamente no ventilador. E aí seguiu um dia, 2, 3, 5, uma semana, e a grande mídia, os conglomerados de televisão que ainda têm um poder muito grande, principalmente em termos de TV aberta, eles não comentavam nada ou muito pouco. Eis que aparece Pablo Marçal, o salvador goiano que mora em São Paulo, para prestar ajuda às vítimas do que aconteceu no Rio Grande do Sul, e mostra as carretas de doação que ele conseguiu, e mostra que a polícia barrou essas carretas, e mostra ele fazendo todo o bom samaritanismo dele, ajudando pessoas. Afinal, quando se tem muito dinheiro, você também pode se dar ao luxo de ser um filantropo, e todo o embate dele com a Rede Globo fez o trabalho dele chegar a muito mais gente. De novo, por mais que eu não concorde com algumas das coisas que ele fala e com a forma que ele fala, ele sabe se comunicar de uma forma que causa impacto. Ele sabe usar a mídia, a tela, as câmeras a favor dele. E toda a ideia
todo o discurso vendido não só para São Paulo, mas para o Brasil inteiro, do cara que estava batendo de frente com uma gigante da comunicação, que estava conseguindo um monte de doações para aquelas famílias que estavam isoladas e sem alimentação, e que aquele esforço que aquele único homem tinha conseguido estava sendo barrado pela polícia e que a televisão estava enganando o povo e não estava mostrando, tudo isso fez com que o nome desse cara chegasse a muito mais gente. E assim, na minha humilde opinião, até pode ter acontecido, pode ter passado pela cabeça dele a questão filantrópica de ajudar pessoas durante esse acontecido no Rio Grande do Sul. Mas eu duvido muito que tenha sido só a filantropia que levou ele a fazer isso. Porque, para mim, a candidatura dele a prefeito já estava planejada há muito tempo e tudo, os memes, o embate contra a Rede Globo, o projeto com o Cariani, a ajuda ao Rio Grande do Sul, foi feita pensada em mudar a percepção pública dele e fazer com que ele se aparentasse um bom moço para conduzir a prefeitura de São Paulo. Tudo isso cumpriu o papel. Que papel? Levar a imagem e o nome de Pablo Marçal para a boca do brasileiro. E o cara de chão de fábrica ou a Cleide que cuida da casa, toda essa galera caiu feito um patinho. O extremismo e a polarização que o Pablo Marçal causa, que o acompanhou na sua carreira de coach, que o acompanhou durante todo o pré-campanha, atinge essa campanha atual dele para a Prefeitura de São Paulo, mas antes dela culminar no Datena dando uma cadeirada nele, a gente tem que pensar, analisando friamente, a campanha dele não mostra nada de novo, não propõe nada de novo. Quer dizer, São Paulo é uma das maiores cidades da América Latina e provavelmente a maior capital do Brasil em muita coisa, em pessoas por centímetro cúbico, riqueza gerada, rio mais poluído, carro no trânsito, alagamento porque o pessoal joga lixo no rio, aluguel caro para um caralho. Eu consigo entender isso. E você comandar essa cidade, você sentar no trono de quem vai pilotar este barco rumo ao fracasso, é uma baita de uma honra e é um salto para quem diz que quer chegar à presidência, como é o caso do Pablo Marçal. Com a sua capacidade de polarização, vem causando problemas para quem é da bolha política desde o início da sua campanha. Quem não se lembra do primeiro debate, onde ele foi dizer algo para o Boulos e fez um sinal que insinuava que o Boulos era usuário de cocaína? Quem não se lembra do debate que ele foi fazer com o Boulos, onde ele foi exorcizar o Boulos com uma CLT? Caralho, brother, eu não acredito que eu tô falando disso aqui. Meu Deus. Assim, foi engraçado? Foi. Só que é isso. A campanha dele vem muito focada na agressão gratuita aos outros concorrentes, as lacradas e as mitadas que um Jair Bolsonaro proporcionou durante o pré-campanha dele, em 16, 17 e 18, até ele eventualmente ser eleito, e esse espaço que o Bolsonaro deixou em branco depois de ter saído acovardado da derrota das eleições de 22, está sendo ocupado pelo Pablo Marçal, porque analisando friamente, cara, eu não acho que o solo de São Paulo tenha estrutura para aguentar um peso de uma torre de 1 quilômetro. Como era uma das propostas de campanha dele. Isso que ele fez, essa megalomania dele, é para tentar mostrar para o mundo com palavras que ele é capaz de fazer isso. Talvez ele tenha recursos financeiros para tal e ele consiga parcerias que façam isso ser viável. Só que isso ia zoar o espaço aéreo da cidade, ia causar mais poluição e assim, seria só mais um elefante branco gigante no céu de uma cidade que mal consegue enxergar o sol por conta das queimadas que estão acontecendo no Brasil afora. A ideia dele de colocar teleférico nas periferias, nos bairros pobres para resolver o trânsito, não vai resolver tanto assim porque o problema do trânsito está no deslocamento das pessoas. Quer dizer, não é muito mais fácil você construir casas para o pobre perto do trabalho dele para ele conseguir se deslocar a pé do que fazer o cara morar na puta que pariu longe da cidade para ele ter que comprar a porra de um carro dependente de transporte público? Isso são problemas que uma São Paulo tem que já vem de 50, 60, 70 anos atrás. Então, sabendo que ele é filho de funcionário público,
que ele fez carreira como coach vendendo infoprodutos, treinamentos, que ele é uma figura polêmica que divide opiniões e personalidades, e que a carreira política dele, a candidatura atual dele é baseada principalmente em xingamentos, em desafiar a autoridade, em tirar a paciência desses caras, que culminou com ele tomando uma cadeirada muito mais que justificada, diga-se de passagem. Por que a gente ainda dá bola para esse cara? Pão e circo. Basicamente, a expressão do latim que indica que uma boa diversão para um povo é o pão, o alimento, e o circo, algo para eles assistirem e esquecerem dos problemas da sua sociedade. E, infelizmente, a grande mídia no Brasil, pelo menos no que se refere à televisão, ainda tem essa capacidade. Que capacidade, vocês se perguntam? A grande mídia de TV aberta e seus portais ainda tem o poder de retratar apenas o que lhe cabe sobre o que está em volta do seu próprio umbigo. Leia-se Rio de Janeiro e São Paulo. Logo, qualquer outra notícia de outras regiões do Brasil só gera impacto, só é reportada se causa um estrago a nível nacional ou afeta o eixo Rio-São Paulo. Pablo Marçal está sendo candidato da maior cidade desse eixo Rio-São Paulo. É claro que o que ele fizer e o atentado que ele sofrer vai virar notícia Brasil afora. E assim, não se fala de outra coisa em Xique, Bahia, que não seja a cadeirada que o Datena deu no Marçal. Não se fala em outra coisa lá em Itororó, no Rio Grande do Norte, que não seja o fato de o Pablo estar no hospital com fratura na região superior do tórax. Não se comenta em outra coisa em Erval do Oeste, a não ser da punição que o Datena vai receber por isso. Mas o que isso muda na sua vida? Por que ao invés de você estar falando sobre a agressão desse cara, ou a agressão que esse cara sofreu, no caso, por que você não está cuidando dos candidatos a prefeito e vereador da sua cidade? O que esse cara faz que é tão mais importante quanto a estrada ruim que você tem no seu bairro? Ou sobre o mau tratamento de água que você recebe? Ao invés de você estar se distraindo com o que esse cara está fazendo, você tinha que estar cuidando da sua vida ou do que você pode cuidar. Porque no final das contas, isso se resume a pão e circo barato. Um pão e um circo que faz a gente esquecer dos problemas que a gente tem e que nos distrai, como se o que acontece naquela cidade fosse mudar a nossa vida. E o que o Pablo Marçal ganha com isso tudo? Dinheiro ele já tem. Para mim, isso é a busca por mídia e poder. Mídia, porque é mais gente acompanhando ele, mais gente para se tornar sócio das empresas dele, para comprar os infoprodutos dele, ou até mesmo para ir nas palestras dele e para fazer com que o bolso dele cresça ainda mais. E poder, porque o sonho de todo oprimido, uma hora é ser opressor. Todo cara que veio de uma baixa renda, que veio de uma família com pouca grana, o sonho dele é nunca mais se incomodar com isso. Ok? Eu consigo entender isso. Mas que melhor forma de você ter poder do que sendo líder de uma cidade como essa? Estando por dentro de contratos imobiliários que podem beneficiar as suas empresas no setor imobiliário. Ou então mostrando para pessoas que o executivo de uma multinacional de comunicação que vendia curso na internet pode se tornar o prefeito da maior cidade da América Latina. É uma puta história de superação foda de se contar. E se ele não ganhar, a vida dele continua. Ele pode não ter tido o poder político, mas ele ganhou o poder de ter muita gente acompanhando o trabalho dele nas redes sociais. Então, no final das contas, quem perde com a eleição do Pablo Marçal somos nós. Eu, você e qualquer outra pessoa que não tem envolvimento direto com isso. Então, por essas e outras, eu prefiro ir pra academia, puxar meu ferro, que tá na minha hora, do que gastar mais tempo e saliva falando desse cara. Mas e você? Concorda com o que eu disse? Discorda do que eu disse? Deixa sua opinião aqui nos comentários, eu vou adorar ler cada um deles. Considere se inscrever no canal e deixar o seu like aqui também. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a mandar esse conteúdo para outras pessoas, inscritos e não inscritos, e ative as notificações. E se inscrevendo, você fica sabendo de todos os vídeos longos, como esse que eu acabei de postar, e dos vídeos curtos que eu posto todo dia. O painel do YouTube Studio me mostra que a maioria das pessoas que me assistem não são inscritas nesse canal, e se você gosta disso, se inscrever e deixar o like, é como o YouTube entende que você valoriza o meu trabalho e que você quer ver mais conteúdo sobre esse. Você pode, como eu disse antes, ajudar esse canal a continuar existindo fazendo uma doação na chave Pix que está aparecendo aqui na tela. Meu nome é Claudio Júnior, o seu irmão barbado, e muito obrigado pela sua atenção.